Boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Terceira live da semana da nossa trilogia de lives, dessa jornada corpo, mente, espírito, né? Então, segunda falamos sobre corpo, quarta falamos sobre mente e hoje a gente vai falar sobre o espírito, que, gente, é um dos meus favoritos para falar, para viver, né? Desde muito nova, todo esse olhar para a espiritualidade sempre fez muito sentido para mim. E eu convidei uma pediatra também muito especial para estar falando sobre esse assunto aqui, a doutora Gabriela Barbosa. Então a gente vai falar da criança como ser espiritual. Tô aqui também com o meu tratado, de espiritualidade e saúde, um livro que eu comprei ano passado no congresso de espiritualidade e saúde que eu fui lá em Juiz de Fora, o CONUPS. Não sabia que era um tema tão importante a ponto do Conselho Federal de Medicina criar um comitê só para discutir espiritualidade e saúde, né? Claro que eu sempre soube que era muito importante, mas eu não sabia que estava tão em pauta como realmente está, né? Esse assunto, quando a gente fala de espiritualidade em saúde, muitas pessoas acham que a gente está falando de religião, algumas outras acham que a gente está falando sobre espiritismo e não espiritualidade. E é muito mais simples do que tudo isso. E é muito mais conectado do que tudo isso. Oi, Gabi. A Gabi chegou aqui. Vou convidar ela para a live. E vou colocar o título aqui da nossa live. A criança. Vamos ver sexual. Olá! Olá, tudo bom, Nath? Que prazer estar aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer é todo meu. Eu que agradeço você pela disponibilidade de tempo, de energia, para estar aqui falando sobre esse assunto tão sério, mas ao mesmo tempo tão sutil e ao mesmo tempo tão importante e ao mesmo tempo pouco falado e negligenciado, né, Gabi? Com certeza, Nath. Eu que agradeço ter mais uma oportunidade de falar sobre isso para o seu público, que são principalmente pediatras, e público do profissional infantil, porque pediatria, criança e espiritualidade são completamente misturados, compatíveis, e a gente precisa entender um pouco melhor isso, né? Você trouxe um ponto que é super importante, a gente não está aqui falando sobre religiosidade, né? A gente está falando Isso. sobre espiritualidade que acaba transcendendo esse conceito. Perfeito, muito bom. Gabi, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho, né, de você, do seu trabalho. Eu conheci a Gabi, gente, através de uma aluna muito querida minha, que virou minha amiga pessoal. E aí ela falou de um congresso que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, de espiritualidade e saúde, que teve em Juiz de Fora, que é a minha cidade, né? E inclusive o grupo é de lá, e eu já estava doida para ir ver minha avó, minhas tias, então juntei o útil ao agradável e conheci a Gabi lá, né? E conta um pouquinho, Gabi, assim, até desse seu olhar não só para a espiritualidade na infância, mas esse olhar seu integrativo, né, para a pediatria, para os seus pacientes. Nath, eu achei que foi super importante esse encontro, né, que a gente teve. Então, eu sou médica pediatra também. Eu me formei tudo direitinho, me formei em Campinas, vim fazer residência aqui em São Paulo, me formei residente, me formei pediatra aqui na USP e terminei achando que eu precisava saber tudo sobre protocolos, sobre guidelines e assim eu seria a melhor profissional que eu pudesse ser. Né? E não que isso não seja importante, é claro que é super importante, a gente precisa se conhecer, estar por dentro, saber as atualizações, mas quando a gente cuida de outra pessoa, principalmente quando a gente cuida de uma criança, tem algo que é impossível não notar, e foi isso que eu percebi,
que a faculdade nem a residência me formou, que era compreender os aspectos sutis que regiam e acabavam sendo manifestados em adoecimentos do corpo físico na criança. Então, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, mas vocês são médicas, tão céticos, um grupo tão cético, como é que fala sobre espiritualidade, sobre integralidade do ser? E eu sempre brinco, né? Porque eu sou pediatra. Porque é impossível você atender uma criança, acompanhar uma família e não perceber que todas as questões emocionais, de mentalidade e as questões energéticas e espirituais estão influenciando diretamente essa criança, que é um canal super aberto, né, para tudo que aquela mãe está sentindo, para que tudo que aquela família está vivendo e como isso se manifesta no corpo físico, né? Então, eu acredito que o seu trabalho, a atualização desses profissionais vai muito ao encontro disso que a gente percebe na prática. E aí eu fui querer me formar terapeuta e entender esse mundo, me formei, entrei numa pós-graduação de Ayurveda, me formei em várias técnicas terapêuticas e queria parar de ser médica, né? Até porque, né? Acho que é o caminho que a gente Eu falei, eu falei isso, Gabi, na live sobre o corpo. Que eu falei, né? Eu falei, teve uma hora que eu tava de saco cheio da medicina. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou ser terapeuta holística, porque não aguento mais. Só que aí, assim, fazendo um parênteses rapidinho na sua fala, aí Deus, né, o universo fala, não, peraí. Aí começou a me encaminhar aquelas crianças com questões comportamentais e com uma B12 extremamente baixa, uma vitamina D extremamente baixa, um magnésio baixo, uma alimentação baseada em ultraprocessados. E por mais que eu quisesse olhar para o sutil, para a mente, para o espírito, eu não podia, ainda mais como gastropediatra, com todo o conhecimento que eu tenho na área de suplementação, ignorar o corpo. E aí eu fazia, às vezes, um plano terapêutico faseado. Ó, primeiro a gente precisa cuidar do básico, que é o corpo, e aí a gente vai para a mente e para o espírito. E aí, de mudar a alimentação, suplementar, já fazer algumas orientações também. A criança já tinha uma melhora tão incrível que eu falava: tá bom, universo, eu entendi que não vai dar para ignorar o querido corpo, o nosso templo e o nosso veículo. Como que a gente pode achar, né? Como que a gente pode achar que desse para ignorar isso? Eu acredito que seja um caminho natural a gente querer tanto para o sutil, mas está tudo integrado. Então eu acredito que esse seu trabalho, o meu trabalho que a gente está priorizando divulgar na medicina e na pediatria, que está tudo conectado, né? Assim como o espírito, a espiritualidade, as emoções agem no corpo físico, o corpo físico também age nas emoções. Então, o que, que adianta, né? Eu cuidar de uma parte emocional, comportamental, se eu não estou olhando para o corpo físico, que é meu veículo de manifestação aqui nesse planeta. Então, não dá para olhar só para um ou só para outro, né, Nath? A gente precisa Perfeito. integrar. Eu acho que é o grande movimento atual da medicina, né? Integrar. E outra coisa, Gabi, que eu sempre trago, assim, né, que não tem como a gente, né, você falou assim, não dá mais pra gente não perceber esse campo sutil, mas o que que eu percebo? Primeiro, existem pessoas que vão perceber esse campo com muita naturalidade, como a gente faz, né, a gente já lê a pessoa, já consegue entender a dinâmica ali muito rapidamente. E existem pessoas que não são tão assim. Mas, e aí talvez, né, tem algumas pediatras aqui assistindo a live e falar, mas parece que eu não tenho toda essa percepção, essa leitura aí que elas estão falando. E como que eu começo? Como é que eu faço para chegar nesse lugar? E aí a primeira coisa é olhar para si, é olhar para dentro, é aprender a parar um pouco, né, Gabi? É ir pelo caminho ali do autodesenvolvimento. Eu acho que isso a gente não pode deixar de falar e esquecer. Não existe profissional integrativo que consiga atender uma pessoa de maneira integrativa que não se ama e que não é integrativo consigo mesmo, né? Com certeza, Nath. Para essas pessoas também eu aprendi a trazer para o mental, porque às vezes a gente evita sentir porque quer racionalizar tudo, porque se sente mais seguro nesse ambiente racional, onde eu tenho evidências. Então eu aprendi que também a espiritualidade ela pode ser trazida por esse viés. Existem inúmeros trabalhos, milhares de trabalhos, milhares mesmo de estudos
que falam sobre os benefícios da espiritualidade na saúde, inclusive na infância, né? Grandes pesquisadores que já estabeleceram a importância da espiritualidade como o maior preditor, fator preditivo de proteção contra adoecimentos mentais, ansiedade, depressão, ideação suicida, mas também valores do corpo físico, bem-estar geral, felicidade. Então, eu acredito que seja uma obrigação do profissional hoje. Perfeito, amei, uma obrigação. E aí, gente, aproveitando essa fala, né, de muitos estudos, eu mostrei aqui rapidinho antes da Gabi entrar, mas eu gosto muito, para quem ainda está muito no mental, eu gosto muito desse tratado de espiritualidade e saúde. Ele tem um capítulo sobre pediatria integrativa e espiritualidade na pediatria, que inclusive foi escrito pelo Dr. Ricardo Gelman, que é um dos meus mestres aí na pediatria integrativa, né? Tava até falando com ele 2 minutos antes de entrar na live. Eu falei, doutor, eu não posso falar não, que eu vou ter que entrar na live agora. Mas eu queria que você trouxesse, Gabi, assim, de uma forma clara, né? Porque como é um assunto que a gente não viu na faculdade, não viu na residência, né? E muitas pessoas, tipo, ai, mas esse negócio de espiritualidade, acha que é místico, que é... Holístico até é, né? Porque o holístico é esse olhar holo todo, né? Mas como que você explicaria essa questão, né, da espiritualidade, enfim, da criança como um ser espiritual, chegando a uma doença do corpo físico? Você consegue trazer um pouco para gente como que isso acontece? Sim, Nath, pelo que não só eu acredito, mas que hoje já se estuda sobre o assunto, entendemos que a criança nasce como um ser espiritual. Então, ao contrário da gente desenvolver uma habilidade, como uma habilidade cognitiva, linguística, motora, que a gente precisa desenvolver durante a primeira infância, a espiritualidade a criança já nasce com ela, né? E todos os benefícios que ela traz. Então aqui a gente sai um pouco desse olhar da espiritualidade como algo racional, entendendo que é algo natural da criança. Então, dependendo de como a gente cuida e orienta sobre essa espiritualidade, permite que essa criança desenvolva todo o seu potencial espiritual, a gente pode ter esses benefícios no corpo físico, que é um bem-estar geral, que é menos adoecimentos, principalmente decorrentes de adoecimentos mentais. Então, crianças têm menos taxas de ansiedade, depressão, inclusive na adolescência é um super fator protetor, né? Porque na adolescência a gente chega num lugar de entender quem a gente é. E se a gente teve um contexto de concepção de quem nós somos, esse contato interno bem estabelecido durante a infância, a gente não chega tão perdido, tão na adolescência, né, tão vulnerável a ser aceito pelo outro, a ponto de ter comportamentos abusivos, autoabusivos, autolesivos. Então, para quem se preocupa, né, para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida da infância, é um assunto muito urgente a gente falar sobre isso. E a espiritualidade, ela traz o maior sentido do ser humano, que é esse pertencimento, que é acreditar que existe algo maior a que eu pertenço, que cuida de mim, que me guia. Então é um senso de propósito interior. E nessa criança isso é muito mais natural do que a gente acredita, né? Naturalmente eles perguntam coisas muito filosóficas sobre a vida, naturalmente eles se conectam. Então, quando a gente fala de espiritualidade, ela é muito mais do que religião. A religião pode ser uma expressão para entender a espiritualidade, mas existe a contemplação da natureza, existe movimentos de gratidão, existe o momento em família, tudo isso em si incita a espiritualidade e traz esse container, esse contorno para as emoções, para compreender as emoções. E a gente sabe que está tudo conectado, né? Os nossos Tudo, pensamentos, as nossas emoções, né? Um eixo tudo. completamente. E o que acontece, né, Gabi? É perfeito. Eu acho que assim, pra gente. Eu gosto muito de resumir a espiritualidade em duas palavras, que é essência. Então, assim, quando falar a criança, ela já nasce como um ser espiritual. É como se ela já nascesse com aquela essência, com aquilo que é só dela, com aquilo que ela veio como propósito, né? E conexão. Então, eu gosto muito de falar de espiritualidade como essência e conexão, né? E
E assim, como que os pediatras podem, a partir desta live, né, e a partir do workshop de amanhã, que eu vou falar um pouquinho também, começar a integrar isso nas consultas, né? Então, aproveitando, vou falar que amanhã a gente vai ter um workshop, viu, Gabi? Sinta-se convidada sobre pediatria integrativa da teoria à prática clínica. Então, nesse workshop eu vou mostrar exatamente como é a minha consulta, desde um formulário pré-consulta, onde eu já faço um mapeamento e eu acabo poupando muito tempo da minha consulta, porque né, eu já pergunto ali sobre rotina, sobre medicamentos em uso. Então, quando eu chego na consulta, eu já entendo isso. Eu vou falar sobre a anamnese integrativa, né, Gabi? Porque se a gente quer entender essa criança como esse ser espiritual que a gente está falando, não dá para focar no sintoma. Não dá para chegar na consulta e falar: Oi, mãe, tudo bem? Tal, tal, tal. Ah, então, o que está acontecendo com ele? Eu não vou chegar na raiz da questão nunca, né? Eu preciso entender se a criança foi planejada, se a criança foi desejada, como é que é o contexto que essa criança chega, como é que foi essa gestação, como é que foi o parto, esse portal tão importante que a gente também não aprendeu a olhar, né? Então, amanhã eu vou trazer tudo isso nesse workshop. Vai ser de 9 a meio-dia. Quem quer participar, gente, ele é exclusivo para pediatras, tá? Comenta aqui workshop e se inscreva. Eu coloquei um valor simbólico de R$ 97, Gabi, só para ter um equilíbrio, porque eu vou entregar muita coisa. Vou falar do raciocínio corpo, mente, espírito também. E vou falar do plano terapêutico integrativo corpo, mente, espírito que eu faço com os meus pacientes e que é um sucesso, assim. E aí, como que eu oriento geralmente os meus alunos, né, a trazer essa espiritualidade na consulta deles? É exatamente como você falou, é muito mais simples, né, do que a gente imagina. Então, eu oriento perguntar durante a consulta. Ah, o que que vocês acreditam? Vocês têm alguma religião? Como que vocês praticam a espiritualidade? E é muito interessante, Gabi, porque não sei você, né? Acredito que você também deve abordar um pouco. Eu sei que você também tem uma forma de atendimento que não é só pediátrico ali, corpo, mente, espírito. Você também tem uma forma de atendimento só espírito, né? Mas a maioria dos pais falam, nossa, doutora, ninguém nunca me perguntou sobre espiritualidade, o que que eu acredito, né? Até sobre Deus, se for o caso ali. Fiquei boba de ver essa sua pergunta. Então, isso já cria um sentimento naquela família de que ela está sendo escutada, de que ela está sendo vista, diferente, que de certa maneira já fideliza ali aquele paciente, né? E aí, eu oriento exatamente isso. Coloco na prescrição tempo de qualidade, contemplação da natureza. Você já parou, mãe, para mostrar para o seu filho que existe uma árvore muito frondosa e grande, com aquele tronco enorme, e existe a outra fininha, só que as duas estão em perfeita harmonia. Então, para um pouco para contemplar essa natureza. Eu com a Maitê, com a minha filha, né? A gente chega aqui, aí quando a gente vai pra Praia do Forte ou vai viajar, aí quando eu volto eu falo, oi, plantinhas, que saudade que eu tava de vocês e tal, tal, tal. Eu falo bom dia pro sol, bom dia pras plantas, converso com as coisas, né? Você sabe bem como é que é isso. E aí quando eu vejo, tá ela lá, bom dia sol, bom dia plantinha. Então, falando de um lugar de corpo, olha só os hormônios, né, as citocinas, nem citocinas, mas assim, tudo que é liberado, a dopamina, quando a gente, né, fala bom dia pro sol, bom dia pra planta, até com carro a gente conversa também, né, porque eu saio muito pouco de carro, aí na hora que eu chego lá, meu carro tem nome, a gente fala com carro. Então, assim, ainda mais para criança, são coisas, né, meio bobas, vamos dizer assim, mas que faz muita diferença no bem-estar e, consequentemente, na saúde delas, né? Traz um senso moral mais aguçado, né, Nath? Porque quando você trata, você olha para a planta, você olha para a natureza, você olha para os ciclos da vida, o sol, a lua, o céu, e você conversa e dá propriedade para aquilo, ela acredita que aquilo tem valor e tem valor.
né? A gente vai Claro. integrando que tudo é um ecossistema que está se conversando. E a gente acaba perdendo, né? Eu acredito muito que a origem de todos os nossos adoecimentos, seja um corpo físico ou mentais, vem dessa separação de que nós somos algo separados de todo o resto. Né? Então, sabe que você falou algo que eu sempre escuto. Quando eu entro em consulta, eu sempre pergunto para a mãe, por que que você me escolheu, né? Por que que você escolheu uma pediatra que fala sobre espiritualidade? E ela sempre me responde, porque eu quero falar sobre coisas que eu não posso falar com o meu pediatra. Então, quando você coloca na sua anamnese, pergunta sobre espiritualidade, você abre um campo para a família que ela não tem com, acho que 99% dos profissionais. E ela se sente acolhida na sua crença, naquilo que é importante para ela, independente da religião, se há uma religião, mas ela consegue te falar e se sentir menos julgada, né? Eu acredito que isso é. E sabe que são coisas muito simples. Eu já ouvi muitas mães falando que não conseguem falar para o pediatra que o que ela sente está interferindo no filho. Meu Deus. Né? Porque ela vai se sentir julgada. Então, é um diferencial muito grande, muito bonito você Ou poder então, fazer quando uma elas família. falam sobre intuição, né? Nossa, doutora, eu tive uma intuição. Ai, não sei por quê. Com o filho é assim, mas com essa outra filha, eu fico com medo de perder ela, dela morrer, de alguém roubar. Ai, mãe, você é louca, para com isso, pelo amor de Deus, e tal. Mas por quê? Vamos entender, né? Como é que foi a gestação? Como é que foi esse parto? Essa criança foi desejada? Foi planejada? Houve alguma perda gestacional antes? Houve uma perda gestacional da tua mãe? Então a gente começa a entender, validar, dar corpo, né? E eu acho muito interessante, Gabi, porque às vezes quando os alunos começam a aprender comigo, aí eles ficam assim, ai, Nath, mas esse negócio tá muito difícil de perceber a mãe, de perceber isso. E eu falo assim, gente, vocês não precisam ser terapeutas, É isso. psicólogas, tá? Quando na consulta, com esse olhar, a gente já começa a entender essas dinâmicas, né, que eu ensino muito, e você vê abertura na mãe, isso é muito importante também, né? Você vê abertura, você vê que ela tá buscando. E aí eu sempre ensino, né, os alunos falarem, mãe, você me permite trazer um olhar além do corpo para tudo isso? Então, você me contou que você perdeu, sei lá, 2 bebês antes, né? Que foi uma gestação de risco, que ele ficou na UTI. E agora, quando você me fala que sempre quis falar para um outro pediatra que tem medo dele morrer, mas tem medo do pediatra, faz sentido para você que tem muita coisa que aconteceu lá atrás e que ninguém ouviu, e que ninguém viu, que ninguém falou, que está interferindo no seu sentimento hoje? Nossa, doutora. Então, assim, eu só peguei o que ela falou, contextualizei e trouxe de volta para ela. Eu não quis dar uma de terapeuta, ou de Deus, ou de que eu sei de tudo. Não faz sentido. Às vezes temos que falar, não faz sentido, não. Tá bom, continua aí no seu caminho, uma hora você vai entender. Pode ser que você lembre, pode ser que você não lembre que eu trouxe isso, né? Mas não é para ser terapeuta, é só para colocar um pouquinho de luz em algumas coisas que às vezes estão na sombra, e só isso, né, Gabi, assim, já é suficiente para curas enormes, assim, é muito lindo isso. Isso é muito importante, você falou, Nath, porque às vezes as pessoas acham que não sabem o que fazer com isso, né? E se eu perceber, eu faço o que com isso, né? Que você traga esse feedback e saiba para onde encaminhar. Isso. Entenda que aquela mãe, às vezes ela já tem alguma ferramenta, né? Um profissional para ajudá-la, mas saiba encaminhar, saiba sugerir e precisa de muita ética. Então eu acho importante você falar sobre isso também nas suas aulas, para a gente conduzir isso de forma ética, porque senão Isso. tem a gente não pode ir para o outro lado, de querer impor a nossa crença, né, Não. na Ou então, pessoa. assim, perceber que aquela mãe não tem recurso naquele momento para lidar com aquilo. Quantas vezes eu já entendi, tipo, já percebi tudo, mas a mãe não tem recurso, então vou guardar para mim. Já teve paciente que eu acompanhei 1 ano e meio para falar o que eu queria falar na primeira consulta, mas eu vi que não era a hora, não tinha como eu trazer aquilo, né? Ai, Nath, mas como que você começou a ter essa percepção? Até o corpo, né, Gabi? A gente percebe o jeito que a mãe tá,
a partir das perguntas que a gente vai fazendo, o quanto que ela vai abrindo, o quanto que ela não abre. Então, isso tudo vai, né, dando repertório para a gente entender até onde a gente pode ir, até onde não tem possibilidade de entrar naquele lugar, né? Sabe que as ferramentas integrativas, eu sinto que elas apoiam muito a mãe, nesse sentido da mãe que ainda não se abriu para observar. Mas se a gente puder ir cuidando disso com hábitos, por exemplo, da Ayurveda, da medicina chinesa, eu sinto que são técnicas mais sutis, que você não aprofunda tanto num ambiente em que as pessoas não veem isso como espiritual, apesar de essas medicinas claramente incluírem a parte espiritual, mas você vai tratando também aspectos sutis dessa mãe, dessa criança. Então, tem ferramenta também, né? Acupuntura, floral, uma aromaterapia, isso já vai tratando o corpo mais sutil dessa criança. Gente, e em abril vamos ter o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Bem-Estar na Infância. Gabi será uma das nossas palestrantes, ela vai trazer dois temas muito importantes, que é a espiritualidade, a criança como ser espiritual, e as neurodivergências na infância, né? As crianças superdotadas, com alta sensibilidade, altas habilidades, tema também, Gabi, pouco falado, ainda mais por pediatras, né? Sim, super importante, né? A gente faz muito pouco diagnóstico, a gente fala. Você até viu isso você aprendeu sobre isso na residência, na faculdade, a gente pouco aprendeu sobre autismo, TDAH, imagina a superdotação, e hoje estima-se que pode ser até 10% da população superdotada, 20% altamente sensível, então com certeza todo mundo já entrou em contato, já percebeu que não sabia o que fazer com isso. Né? Então é Isso. importantíssimo também. E a gente, amanhã, no workshop, a gente vai sortear, Gabi, dois ingressos para o evento de abril, para o Congresso Brasileiro. Então, é mais um motivo para o pessoal estar lá com a gente. Comenta aqui, gente, workshop, se vocês quiserem. Opa! Essa palavra workshop tem pessoas que. Tem pessoas que. Peraí, como é que é? Onde é que é o. Então, a gente vai amanhã fazer esse sorteio, claro que vai ser uma condição, né? E eu tô muito feliz também, Gabi, de você estar lá com a gente no nosso congresso. Acho que vai ser lindo, vai ser o primeiro congresso, assim, onde a gente vai unir a espiritualidade com a pediatria. Então, a gente vai ter. É que eu tô aqui assim, gente, o pessoal daqui a pouco vai falar, Natália, pessoal da minha equipe, sabe, Gabi? Não é pra você ficar falando do congresso. Mas assim, eu quero dizer que amanhã vai ter sorteio, gente, do congresso. Mas a gente vai ter meditação, a gente vai ter dança, vai ter massagem full time lá para quem estiver no congresso. Vai ter aromaterapia, vai ter exercícios sistêmicos, vai ter um exercício do renascimento, Gabi, com Olivia Tani. Então, assim, vai ser desse nível, amiga, de Nossa. espiritualidade. Vai ser incrível, maravilhoso. Eu estou muito feliz pelo convite, Nath, e eu acredito que você seja uma das poucas pessoas hoje na medicina integrativa, na pediatria, na medicina ou na pediatria integrativa que fale sobre espiritualidade, porque não existe falar sobre É, amiga. medicina Mas, integrativa amiga, sem falar sobre espiritualidade. mas aí é que tá a diferença. Para mim, quem fala que faz integrativa e não olha pro espiritual, não faz integrativa. Só troca o alopático pelo fitoterápico, pela suplementação e não vai, entendeu? Não E vai. ainda não vê o ser humano em sua integridade, né? Não vê a Não causa vê. raiz. Não vê. E aí isso eu bato muito na tecla, né? Tudo risco-benefício. Então, eu vejo por aí às vezes, passei numa pediatra integrativa e pediu para tirar, fazer exame de sangue, tem que fazer 4 coletas de tantos exames. Aí eu fico, ai meu Deus, para mim isso não é respeitoso, né? A criança. Ai, fui numa pediatra integrativa, passou uma suplementação de R$ 4.000. Ai, gente, não dá, eu não tenho dinheiro. Então, assim, olhar um ser humano na integralidade, entender cada um como um ser único, entendeu? Então, se tem uma família que é vegetariana, eu vou brigar na consulta que ela precisa comer fígado, que fígado é uma excelente fonte de ferro. Não, tá tudo bagunçado. Mas, enfim. Gabi, eu acho que é isso, né?
muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer perguntar. A Mayra falou, a voz da Gabi é tão serena que dá vontade até de sermos atendidas por ela. Mas eu vou falar isso no workshop, Mayra. Sabe o que que chama isso? Peraí, que eu até anotei aqui. Neuroreciprocidade. Então, quando a pessoa está muito regulada, como a Gabi tá, né? Quando a pessoa ela consegue ter, né, esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento que a gente falou, ela fica tão regulada que os nossos neurônios espelhos regulam com a regulação dela. Então, é como se a gente entrasse na frequência da pessoa. E por isso que é tão importante a gente cuidar da gente. Porque se a gente está na consulta segura, regulada, conectada, a gente já abre um portal de cura para aquele paciente, né? A Priscila Xavier, que eu fiz uma live com ela na quarta, ela trouxe muito isso, Gabi. Eu falei, nossa, que perfeito, já vou colocar na aula de sábado. Você sabe que eu trago isso para os alunos. Eu dou algumas aulas em faculdade que me convidam para falar sobre espiritualidade. E eu falo isso para os alunos. Você sabe, o médico, que ele pode ser maravilhoso, ele pode ter feito a melhor formação, saber tudo, mas se ele não estiver bem, você não quer ficar na consulta dele. Não, Você não quer é, estar ali. Então, perfeito. gratidão, Nath. Imagina. Eu vou só responder a pergunta da Paty aqui. Como colocar no formulário pré-consulta essa questão da espiritualidade? Paty, eu não coloco, tá? Essa parte no formulário. Porque assim como a gestação foi desejado, não foi planejado, né? Eu acho que isso é uma conversa para a gente ter ali ou no online, mas você tem que sentir o campo da pessoa, né? Então, se eu coloco lá, qual é a sua religião? Aí ela pode receber aquilo como é. O que que ela está perguntando? Ainda mais que não é uma prática comum, né? Seu filho foi desejado? Ai, meu Deus, não desejei não. Quando eu vi, eu estava grávida. Essa pediatra já vai me julgar aqui antes da consulta. Então, eu não coloco, eu pergunto durante a consulta. E eu faço assim também, Gabi. Porque cada consulta é uma, né? Então, se tem muitas questões do corpo, como eu sou gastro, chegam muitos pacientes assim com questões intestinais, desbiose e também toda a parte ali de exames laboratoriais muito ruins. Eu não pergunto nessa primeira consulta, porque o meu foco ali é melhorar o corpo. E aí a gente pensando inclusive num plano de acompanhamento, né? Olha, eu vou precisar ver ele mais 2 vezes. Aí a gente deixa para perguntar numa próxima consulta, né? Tipo, vamos olhar para isso primeiro, que está muito importante aqui, depois a gente olha para isso. Eu não Perfeito, coloco. Nath. Até porque se você colocar no formulário, você tem que explicar o que é espiritualidade, né? E por que você está perguntando aquilo. Aí eu acho que Exatamente. talvez valha. Para mim, por exemplo, é fácil. Mas então, se É, for um profissional, não dá mesmo. Realmente tem uma interpretação do que é. exatamente. Mas é isso, então. Espero todos vocês amanhã no workshop. Gabi, sinta-se convidada. Vai ser um prazer ter você lá. Obrigada de novo pela disponibilidade, por estar aqui. Depois vamos conversar, gente, porque a Gabi ainda faz assinaturas energéticas maravilhosas. Ela fez da minha filha, depois eu quero fazer a minha, viu? Mas obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda essa conexão que você tem, né? Que é maravilhosa. E que a gente possa, né, cada uma do seu lugar, da sua maneira, atingir cada vez mais profissionais da saúde, principalmente pediatras, a desenvolverem neles mesmo essa conexão, essa espiritualidade, né? E também enxergar as crianças como esse ser espiritual. Feito, Nath, que seja lindo o workshop amanhã, que o pessoal vá com o coração aberto, que eu tenho certeza que vai ser bem transformador, vai trazer muitos insights mesmo. Gratidão pelo seu serviço também. Adoro, a gente tem cada vez mais mesmo de diversas linguagens fazer com que as pessoas entendam que a espiritualidade ela é parte da saúde, tá tudo junto. Perfeito. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Melhor bom pessoal. dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.